Estamos aqui em mais um RJ Mais Negócios da Associação Comercial do Rio de Janeiro. E hoje nós vamos conversar sobre a FAB, sobre a aeronáutica no Brasil. E estamos aqui com o Brigadeiro Rodrigo, que é o comandante do 3º Comar, representando o Brigadeiro Marcelo Damasceno, o comandante da aeronáutica. Brigadeiro, muito bem-vindo. E a gente quer ouvir, para começo de conversa, a sua história, e depois a gente quer ouvir um pouco de Santos Dumont, porque dia 20, aniversário de Santos Dumont, um cara ultra inovador, e eu não consigo ter dimensão das florestas que ele desbravou quando ele falou, não, nós vamos voar, e com os próprios pares, né? Então começa contando um pouquinho da sua história. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade. Uma das principais atribuições do 3º Comar é representar o comandante da aeronáutica, como eu estou fazendo aqui agora, representar a Força Aérea Brasileira e fazer essas relações institucionais. Então, ter a oportunidade de apresentar um pouquinho da Força Aérea, conversar um pouco, né, sobre o Santos Dumont, que faz o aniversário de 151 anos nesse dia 20, e também aproveitar, né, toda a inspiração que nós temos nesse nosso patrono para falar de inovação na Força Aérea, falar dos projetos atuais, falar de como é o ingresso, né, para os jovens que querem participar dessa força vibrante que é a Força Aérea, é um motivo de muito prazer. Então eu agradeço a oportunidade de estar aqui e fico à vontade para começar dizendo que eu entrei na Força Aérea em 1984, né, que é uma das formas de ingresso pela Escola Preparatória de Cadetes do Ar, né, uma instituição de ensino médio que prepara os alunos que lá entram para o ingresso na Academia da Força Aérea, instituição de ensino superior, que forma oficiais para os quadros de aviação, de intendência, que cuida da nossa parte administrativa, e de infantaria. Então eu entrei em 84 na EPICAR, fiz 14 anos já dentro, né, do período de adaptação da EPICAR, sou um dos mais novos da minha turma. E quando você entra, se não for colocado debaixo de uma orientação muito boa, você demora a ter a dimensão, né, do tamanho da Força Aérea, né, e do papel dela para a sociedade. Hoje nós vivemos num mundo com muito mais informação, então todas essas mídias, né, toda essa oportunidade de difundir a informação, eu acho super válida, porque os nossos jovens passam a entender, e quem fizer a opção por entrar na Força Aérea vai fazer essa opção já com muito mais entendimento de qual será o seu papel dentro da Força Aérea e dentro da sociedade. As outras formas de ingresso, nós temos o ingresso pela Escola de Especialistas da Aeronáutica, que é a instituição que forma nossos sargentos, nosso corpo técnico em várias áreas de atuação, que vão desde controladores de voo, mecânicos de aeronaves, área de saúde. Então, uma infinidade de especialidades que são cobertas nessa instituição nossa, que é a Escola Especialística, em Guaratinguetá. Também por ingresso por concurso, é uma outra forma de entrar na carreira da aeronáutica. Nós temos, obviamente, o serviço militar, né, obrigatório, que todas as forças recebem, né, os jovens, né, que fazem o alistamento obrigatório, e que, durante um período, também podem servir, né, dentro da força. E agora, para falar de inovação, né, nós temos uma instituição também muito importante, que é o nosso Instituto Tecnológico da Aeronáutica, né, que forma engenheiros, né, tanto para a carreira militar, como se formam no ITA também jovens que optam por saírem sem serem do quadro da aeronáutica, ou seja, se formam e vão para a sociedade, né, para outros empregos, e que foi criado também por um outro personagem importantíssimo da nossa força, em que esse ano também comemoramos 120 anos do nascimento dele, que é o Marechal Casimiro Montenegro, que foi o precursor do nosso Instituto Tecnológico da Aeronáutica
e que foi responsável pela fundação dessa nossa escola em 1950. Né? E até hoje ela é uma referência, né, na formação de várias turmas de engenharia. Aproveitando que nós estamos falando do ITA e que eu estou representando o comandante, nós estamos dentro de um projeto, né, de expansão, né, do nosso ITA, ao criar um novo campus em Fortaleza. Então, não sei se o senhor sabe, nós estamos com um projeto, né, de aproveitar as instalações da base aérea de Fortaleza para a criação de um outro campus no nosso Instituto Tecnológico da Aeronáutica. É um projeto que vai abrir outras especializações de engenharia, né, ou seja, não são as mesmas, né, as mesmas graduações que hoje são feitas no ITA, e já tem toda uma programação, né, para que as primeiras turmas comecem em breve. Nós estamos, né, já com recursos do governo federal para ajudar a Força Aérea nesse grande projeto, nesse grande desafio de criar uma outra escola lá em Fortaleza, que, se Deus quiser, crie um outro polo de desenvolvimento, como foi o ITA lá em São José dos Campos, né? Hoje, quando, né, nós falamos sobre a indústria aeronáutica, né, sobre o polo aeronáutico, o nosso principal cluster, né, de empresas desse ramo é em São José dos Campos, e tudo começou justamente com a criação do Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Né, o Casimiro, né, o Marechal Casimiro Montenegro falava, né, se nós queremos, né, ter uma indústria, primeiro nós temos que começar pelos engenheiros. E ele foi, na época, lá nos Estados Unidos, entender como é que funcionava o MIT. Os precursores, né, do ITA foram professores do MIT, e nós criamos um instituto de excelência que é reconhecido no mundo todo. Nossa engenharia é reconhecida, né, e a origem, né, dessa grande ideia, né, dessa grande inovação do Marechal Casimiro à época, deu frutos que hoje orgulham, né, o Brasil de termos a terceira indústria aeronáutica do mundo, né, originária da Força Aérea. Eu não tinha essa noção que nós éramos a terceira indústria. Isso, a Embraer é a terceira indústria, só perde para as duas principais, né, que fazem aviões maiores, que são a Boeing e a Airbus. Então a Embraer é a terceira indústria fabricante de aviões. Tudo começou com o Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Ela derivou da Força Aérea. Isso mostra a importância de você ter uma ação de Estado, porque não é do dia para a noite que você nasce ou aparece grande. Você precisa preparar, e lá na frente você, sim, houve muita transpiração, e aí sim você tem uma indústria como é realmente uma referência, a Embraer, né? Uhum. Por isso que a Força Aérea sempre, quando ela avalia, né, e planeja seus projetos estratégicos, ela sempre atribui um peso muito grande na capacitação do Brasil, na inovação e em manter-se sempre à vanguarda do setor aeronáutico. Então, os nossos projetos, eles buscam conciliar, atender às necessidades operacionais da Força com a capacitação, né, não só da indústria, mas como do país como um todo, para que sustentem, né, esse desenvolvimento no setor aeronáutico. Eu falo não só da indústria porque toda a manutenção, né, do setor aeronáutico, ela também exige uma capacitação e demanda que sustente essas empresas, né? A Força Aérea sozinha não consegue gerar demanda suficiente para justificar um parque industrial, né, não só de fabricação, mas também de componentes, de suprimentos, de toda a cadeia logística, que seja à altura do que o Brasil precisa, do que o Brasil pode ter. Mas vamos dizer assim, as iniciativas da Força Aérea
fazem com que gerem a demanda inicial que precisam ser realimentadas para que essa indústria se sustente. E é isso que a Força Aérea procura fazer, né? Então, nós temos hoje, os 2 projetos estratégicos principais da Força Aérea, nós temos essa preocupação, né? O projeto do KC-390, né, que já está implantado, foi desenvolvido com suporte, né, da Força Aérea, e hoje, né, já está pronto, né, está sendo negociado. Vários países, inclusive, né, da Europa, né, que atendem a requisitos rigorosíssimos, estão optando, né, pela aquisição do 390. Ele é fruto de todo esse trabalho que foi desenvolvido durante muito tempo de capacitação. Vários projetos, né, que foram capacitando a nossa indústria, que foram desenvolvendo competências e que hoje fizeram com que o maior avião militar fabricado no Hemisfério Sul fosse brasileiro. E o nosso projeto Gripen, né, que para muitos pode não entender como se encaixa nisso, ele atendeu não só às necessidades operacionais definidas pela Força Aérea, mas ele também era o projeto que continha a maior quantidade de transferência de tecnologia para o Brasil. Então, por isso que ele é um projeto que ele atende o que nós precisamos hoje, mas ele também prepara, mais uma vez, um novo salto, né, de capacitação para que, em médio prazo e longo prazo, nós tenhamos mais condições de fazer projetos mais audaciosos e, mais uma vez, tentarmos inovar com produtos de maior valor agregado do que apenas exportação de commodities. É muito interessante, porque o senhor já abriu um leque de oportunidades de negócios, e aqui a missão do RJ+, da Associação Comercial, desse centro de negócios nosso, é exatamente vislumbrar as oportunidades de negócio, né? Então, essa indústria, quanto mais ela crescer, mais oportunidades de negócios ela acaba gerando nesse entorno. Então, a gente espera que a indústria aeronáutica tenha um avanço bastante grande. E se a gente olhar para a parte de helicópteros, né, temos uma quantidade absurda em São Paulo de helicópteros, absurda no bom sentido, né? Uhum. Uma cidade pujante e tudo mais, com toda a questão de dificuldade de mobilidade, e essa história toda começou lá atrás, né? Sabe, Brigadeiro, eu fico imaginando Santos Dumont à noite, às vezes conversando com amigos e falando assim, não, nós vamos inventar uma forma de voar. Porra. Alberto, você bebeu já demais, passou da conta, como voar, poxa? E quanto inovador e mente bastante focada ele foi para conseguir fazer esse processo de inovação. Conta um pouquinho para a gente como que deve ter sido esse momento, esses primeiros momentos. O Alberto Santos Dumont, nosso marechal, patrono da aeronáutica, ele é uma inspiração constante, né? E para nós é muito gostoso falar porque o 3º Comando Aéreo Regional, ele é sediado no Complexo Santos Dumont, né? Ou seja, nosso aeroporto ali, né, honra, né, o nome do nosso patrono, e nosso Complexo Santos Dumont faz com que a gente nunca esqueça, né, das referências que ele nos passou. Repare que a inovação do nosso marechal, ela não se deu num salto, né? Ele não saiu direto para criar o mais pesado do que o ar, né? Ele foi aprimorando o que já acontecia e foi se desafiando gradativamente. Então, eu costumo dizer que para que a gente consiga inovar, a gente tem que conhecer muito bem o que existe, explorar tudo o que existe ao limite, e aí não se contentar com esse limite, e aí desafiar esse limite. Repare que antes do mais pesado do que ar, os balões, né, que eram o grande produto da época, e ele foi o primeiro a dar a dirigibilidade,
né, aos dirigíveis, né? Ele foi o primeiro a contornar a Torre Eiffel. Então, ele usou os próprios balões para iniciar as experiências, né, de aerodinâmica. Hoje nós fazemos isso virtualmente. A gente fazia muito em túneis, né, de vento, e agora, né, os programas já fazem muito desse processo por software. Mas naquela época ele tinha que experimentar executando mesmo, né, fabricando, testando e vendo qual era o efeito, né, real, né, do vento, né, do ar em cima das superfícies que ele estava imaginando que poderiam sustentar um objeto mais pesado num voo controlado. Mas ele foi ampliando esses limites gradativamente. Eu não consigo imaginar como ele idealizava, né, o final desse caminho, né, o quanto ele foi ajustando, né, a mente dele inquieta, o quanto foi ajustando o que ele tinha na cabeça inicialmente até chegar no projeto que chegou. Mas a gente pode ver que ele era realmente brilhante, porque o 14 bis ele é um projeto que fez, né, cumpriu a profecia, né, de 1906, fazer o primeiro voo controlado, no mais pesado que o ar, mas ele percebeu que ele estava meio invertido, né? Ou seja, se você observar a aerodinâmica do 14 bis, ela inverte um pouco as superfícies como são a maioria dos aviões hoje, né? Como são os aviões de hoje. E o maior sucesso dele, que foi o Demoiselle, já inverte, né, a superfície de arfagem, em vez de ser na frente, como era o 14 bis, passa a ser atrás. Ele inverte a aerodinâmica toda, ou seja, ele não também era comprometido com o erro, né? Ou seja, ele viu que funcionou, mas poderia ter uma maneira melhor. Ele mesmo, não precisou ninguém orientá-lo, ele mesmo se corrigia e refazia completamente o modelo mental que estava na cabeça dele. É uma capacidade que realmente nos inspira, né? E a Força Aérea, como a força mais recente, né, criada, né, em virtude de o avião ser historicamente recente, ela é muito atrelada à tecnologia e à inovação. Então, por isso que a gente fica muito satisfeito de estar aqui falando justamente disso, né, de inovação, de tecnologia, que é para nós a sobrevivência da Força Aérea. Ela tem que estar sempre pensando em como manter o seu nível tecnológico, como estar acompanhando as inovações ou promovendo-as de forma que ela mantenha-se operacionalmente equipada, mantenha-se com a capacidade de dissuasão que precisa, mas também contribua para que o Brasil cada vez mais eleve sua posição no contexto mundial. Não sei se é uma pergunta difícil, mas às vezes a sociedade fala assim, puxa, mas o Brasil é tão pacato, a gente precisa tanto das Forças Armadas. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, a gente pode ser pacato, mas um país que não tem uma força armada, ele fica mais suscetível a um bolo de coisas. Bom, primeiramente, nós pretendemos continuar pacatos, né? Mas as Forças Armadas servem para isso, para garantir que nossos interesses não vão ser subjugados, que nós não vamos ter interferência externa indevida, e nós temos muitas riquezas, né? Temos um país enorme, muitas fronteiras, muitas riquezas ainda inexploradas. A garantia de continuarmos sendo pacatos é termos Forças Armadas preparadas e dissuasórias, como eu falei. Mas não é só por isso, né? As Forças Armadas, nessa parte, né, de tecnologia, de inovação, elas são indutoras, né? Os países envolvidos usam justamente as necessidades militares para gerar inovação, para romper as fronteiras da tecnologia, para assumir riscos, né, do desenvolvimento de novas tecnologias, até que a própria indústria assuma, né, esse uso dual da tecnologia e assuma o uso civil. Nós sempre temos essa preocupação. Quando a gente estava falando da indústria, né, de gerar demanda para a indústria, a gente tem essa preocupação porque a gente sabe que não temos uma força aérea que justifique um investimento muito grande numa indústria para sustentar apenas a força aérea.
Mas se aquilo que nós estamos desenvolvendo também é utilizado em outras aplicações civis, a indústria não vai se moldar apenas para atender a Força Aérea, ela vai se moldar para atender uma demanda que vai ser gerada por outros setores também da sociedade. E isso que a gente procura manter, né, para não fazer com que o nosso produto seja uma tecnologia ou algo exclusivo, de utilização exclusiva, gerando uma demanda pequena por um produto de alto valor de investimento, para que tenha, né, uma recuperação do investimento, e acaba se tornando inviável. Né? Então, essa preocupação no planejamento estratégico da Força é sempre considerado, né? Essa preocupação de ter uma aplicação dual, nem que inicialmente ela seja principalmente militar, mas que depois essa aplicação possa derivar para uma aplicação partir civil. para a sociedade Exatamente. civil. O senhor falou com relação aos drones, que também ajudaram. Drones não, os VANTs, né? Isso, veículos aéreos não tripulados da Força Aérea também foram utilizados, né, na operação. Nós chamamos lá Operação Taquari 2, que foi a operação para apoio, né, às vítimas das enchentes lá no Rio Grande do Sul. Então, como eu disse, é uma tecnologia também utilizada no mundo todo, utilizada também pelo meio civil, mas que num ambiente como esse foi fundamental para poder fazer o acompanhamento do que estava acontecendo, né, o direcionamento dos esforços, as tomadas de decisão, né, em função do que estava sendo monitorado e acompanhado, muito mais eficiente nesse ambiente para fazer essa atividade do que uma aeronave, do que um helicóptero. Um custo menor. Um custo menor. E uma permanência, né, em voo muito maior, né, com uma autonomia muito maior do que uma aeronave. Sabe uma outra coisa que eu acho bastante interessante, e gostaria que o senhor me dissesse, a operação dos aeroportos aqui é feita pela operação, o controle do espaço aéreo e tudo, pela aeronáutica, não é isso? Ali no Complexo Santos Dumont, né, junto com o 3º Comando Aéreo Regional, nós temos o Departamento de Controle do Espaço Aéreo. É o nosso grande comando, o órgão de direção setorial, que é o responsável por todo o controle do espaço aéreo no Brasil. Então, ele que executa muitas vezes, mas em última análise, ele supervisiona todo o controle do espaço aéreo realizado no Brasil. O nosso sistema, ele é um modelo para o mundo, né? Primeiro porque nós estamos num índice de aderência aos requisitos, né, da OASI, que é a Organização Internacional da Aviação. Nós estamos há muito tempo entre os 5 países com maior aderência a todos os requisitos, né? E nenhum desses países que disputam com o Brasil, né, a regularidade, né, dos requisitos tem o tamanho do Brasil. Então, um país do tamanho do Brasil está entre os 5 mais aderentes às regulamentações é realmente um motivo de muita satisfação. Mas, além disso, não é só pelos resultados, né, é pelo modelo mesmo, né? Nosso modelo, desde que foi concebido, ele faz, mais uma vez, né, a aplicação dual, né, dos equipamentos. Os mesmos equipamentos que fazem o controle do tráfego aéreo, ou seja, que tem aplicação civil, que é o que controla todas as aeronaves, né, que nós viajamos, são os equipamentos que também fazem a defesa do nosso espaço aéreo. Então, por isso que nós temos os centros integrados de defesa aérea e controle do tráfego aéreo. Não são exatamente os mesmos controladores, mas é a mesma infraestrutura que propicia tanto a separação e o controle, né, das aeronaves civis, quanto o controle das aeronaves que precisam ser monitoradas, interceptadas, né, ou qualquer medida de policiamento do espaço aéreo que seja necessária pelos nossos centros também. E o controle é feito pela aeronáutica, não é um controle separado, inclusive das aeronaves. Não, o sistema todo é da aeronáutica, mas nós não temos 100% dos controladores sendo militares. Nós temos torres em que são civis que fazem, mas tudo dentro de um sistema que é responsabilidade da aeronáutica. Então, nós temos civis, nós temos controladores civis que fazem parte do sistema. Dentro do quadro da aeronáutica?
Não, nós temos alguns aeroportos, algumas torres, alguns, alguns órgãos que são assumidos, que não são diretamente da aeronáutica, mas a aeronáutica tem a responsabilidade e supervisiona. E no caso de, por exemplo, qualquer problema, a aeronáutica tem condição vamos dizer assim, reassumir todo o controle espacial no Brasil todo. Eu ouvi como uma vantagem competitiva, uma vantagem do Brasil, é que como a aeronáutica fazia esse controle, não sofria com greves e tudo, como acontece em alguns países. Então, exatamente por isso que eu falei. Hoje, o controle não é efetuado 100% por militares da Força Aérea. O sistema é todo da Força Aérea, mas existem controladores que são civis. Mas em todos esses lugares onde há civis controlando, nós temos planos de contingência caso esses civis resolvam fazer greve. Nós temos militares em condição de assumir essa estrutura sem fazer com que o sistema paralise. Com algum tipo de problema, né? Bom, o senhor estava dizendo que, voltando lá a Santos Dumont, que haverá no aniversário, no dia 20, 21, comemorações. Conta um pouco para a gente. Então, nós temos o nosso Museu Aeroespacial, ali no Campos dos Afonso, ele promove, tanto no dia 20, aniversário que é o dia do aniversário do Santos Dumont, como no domingo, no dia 21, um evento de portões abertos, onde todo o público está convidado a conhecer um pouco mais da cultura aeronáutica, conhecer as aeronaves expostas e presenciar várias atividades que vão ocorrer lá. Passagem de aeronaves, paraquedistas, demonstrações de esquadrilhas de voo. Então, vai ser um dia repleto de atividades aéreas e do acervo do museu à disposição, com toda a infraestrutura para passar o dia lá. Quem quiser comemorar o aniversário do Santos Dumont, dentro de um museu que também tem muito material para ser aproveitado por quem puder ir lá. É bacana, porque isso aproxima a população, o cidadão, né, a toda essa estrutura e a nossa história, né? Eu costumo dizer, Brigadeiro, que quem não conhece a sua história, quem não sabe de onde veio, dificilmente conseguirá projetar para onde vai. E esse é um gap que nós temos na nossa sociedade, a possibilidade desse compartilhamento. Então, eu já parabenizo essa ação. Como é que a aeronáutica está vendo a questão da transição energética? A aeronáutica, os meios aéreos, né, eles têm uma restrição de eficiência, né? Então, eles dependem muito de uma eficiência de peso, né, para poder compensar. Então, por exemplo, a mudança para os motores elétricos, né, para que sejam plenamente incorporados, né, nos meios aéreos, eles dependem ainda de desenvolvimento de baterias mais eficientes, né, de confiabilidade de baterias, né, de forma a ter eficiência sem cobrar, né, um esforço muito grande para transportar o próprio peso, né, o próprio peso do equipamento, ou seja, para ter carga útil disponível. Então, é um caminho que eu acho que vai ser trilhado, né, mas a Força Aérea está acompanhando e não tem hoje nenhum projeto que já tenha motor elétrico, por exemplo, como garantia de que vai substituir algum equipamento nosso. Mas a ideia, né, de motores híbridos, né, para que haja essa transição, ela é incentivada pela Força Aérea. Mas nós já estamos comprometidos, né, com a nossa capacidade de investimento nos projetos que eu já falei. Uhum. Então, como eu disse também, né, toda inovação exige um suporte de investimento e que no final vai ao produto, né, quando o produto estiver pronto, vai gerar uma demanda de custeio também para sustentar aquilo que
que foi desenvolvido. Então, nós já estamos com uma boa parte da nossa capacidade de investimento comprometida, então estamos acompanhando para incorporar essa transição energética, né, junto com os demais segmentos do setor aeronáutico. Então, estamos acompanhando com bastante expectativa de quando nós vamos conseguir reduzir os custos, reduzir os pesos, né, desses motores para que eles sejam eficientes, né, e incorporem nas frotas. Tornem-se viáveis, né? Tornem-se viáveis, né? A gente vê, por enquanto, né, isso em uma escala muito reduzida, né? Então, veículos menores, né, drones, né, equipamentos ainda com pouca capacidade de carga, e isso com certeza vai ser desenvolvido, né, até a gente conseguir fazer essa transição. Legal, legal. E o senhor estava falando desse novo centro lá no Ceará, do ITA, e vai se chamar ITA também? Não, é o próprio ITA. É o Na próprio realidade, ITA, né? É um outro campus do ITA, né? Então, a coordenação, né, a gestão é unificada, né? Tanto que as primeiras turmas, elas iniciarão em São José dos Campos, enquanto as obras continuam, né, vão ser desenvolvidas lá em Fortaleza, e aí depois o término do curso será finalizado lá em Fortaleza. É a mesma instituição, com os mesmos critérios de qualidade, né, exatamente com os mesmos valores, né, com o mesmo cuidado, né, com a formação. Nós estamos muito empolgados com esse novo projeto. Você sabe, brigadeiro, nós vamos montar estamos pensando, estruturando uma estrutura aqui de capacitação para o empresário. Estivemos conversando aqui com a Bolsa de Valores, a nova Bolsa de Valores do Rio, foi anunciada até aqui na Associação Comercial. Então a gente falou, olha, tem que preparar o empresário para estruturar a sua empresa, para atuar na Bolsa, para mesmo que seja um pequeno e médio, começar a se estruturar na Bolsa, para participar em algum momento da Bolsa. E o senhor falando no ITA, e é meio que consciente comum, a qualidade do ITA se habilita lá na empresa. Algum engenheiro que fala assim, não, eu estudei no ITA, você fala, eita caramba, esse cara tá ótimo, de cara, se aceitar o salário que eu tenho disponível para tal, tá empregado de cara. Quem sabe a gente não possa pensar em alguma ação onde até mesmo a gente consiga trazer alguns professores do ITA ou algumas pessoas capacitadas no ITA para vir conversar com a gente sobre a aeronáutica, fazer parte de algum dos cursos que nós pretendemos montar, para abrir a mente de alguns empresários ou empreendedores novos para falar, legal, tem ali um mercado, tem uma oportunidade, eu não tinha pensado, mas o meu produto, o meu modelo, os meus tornos, a minha estrutura pode atender a essa demanda, e quem sabe a aeronáutica, ao invés de comprar um determinado componente fora, comprar aqui dentro, mesmo que com um volume não tão grande, como o senhor bem falou, né? Esse mercado que vai atender a aeronáutica pode não ser um mercado muito grande, mas é um mercado importante. Então, quem sabe a gente não consiga trazer professores para participar disso. Vamos lá, são acho que dois assuntos que a gente pode didaticamente separar. No ITA, né, em nosso corpo lá do ITA, na formação de engenharia, ele pode contribuir, né, se a gente conseguir alguma forma de ajudar, em cursos ou em palestras, né, em como o ITA é estruturado, como as carreiras de engenharia são estruturadas. Isso a gente pode ajudar a entender como é que funciona. Essa parte mercadológica, né, a parte comercial, de quais produtos
poderiam entrar na cadeia de suprimentos da Força Aérea ou na cadeia logística da Força Aérea. Nós temos um comando lá em São Paulo, que é o comando de apoio, que é o comando geral de apoio, que é a parte logística da Força, que ele abarca a parte toda de TI, de tecnologia de informação, toda a parte de engenharia e patrimonial, a parte de cuidado com as nossas instalações, e a parte de material aeronáutico bélico. Todas as nossas aeronaves, nossos armamentos e a manutenção disso é feita por esse comando. Então, quando nós fazemos uma aquisição de um projeto novo ou um desenvolvimento de algo novo, é dentro ainda do nosso DCTA, né, do nosso órgão de tecnologia. Mas a partir do momento que o projeto é implantado e que ele entra no ciclo de vida, né, normal, aí é o nosso comando logístico, não tem mais a ver com ITA. Então, quem pode, de repente, conversar quais são as capacidades, né, possíveis da indústria, quais são os produtos ou os sobressalentes ou os suprimentos que fazem parte, né, desse mundo de material que gira em torno do setor aeronáutico, seria o nosso Comando Geral de Apoio, né, a parte que cuida da logística, que poderia ajudar, de repente, numa palestra ou dos empresários, entender como funciona essa cadeia, né, de suprimentos da FAB e que também é replicada em outros setores da aeronáutica. Esse comando e a diretoria que cuida disso ficam lá em São Paulo, e lá, né, as indústrias regularmente conversam, né, com os nossos oficiais de lá para justamente entenderem como a FAB está pretendendo fazer a gestão de cada projeto nosso, né? Então, cada projeto que é incorporado ou que entra numa nova fase, né, de aplicação, uma nova fase do ciclo de vida, como a FAB está imaginando dar suportabilidade para isso, né? E como as indústrias, então, se planejam para poder dar esse suporte, ou se a FAB vai ter que recorrer a de repente, fazer aquisição no exterior, né? Mas o que a gente privilegia, e a legislação também faz isso, é privilegiar a indústria nacional. Então, se eu tiver condição de fazer a sustentabilidade da frota da Força Aérea com a indústria nacional, ela vai ter preferência do que eu fazer aquisição no mercado externo. Então, esse conhecimento é importante, mas aí já não tem muito a ver com ITA, tem a ver já com quem faz a gestão realmente dos nossos projetos implantados. Ótimo, ótimo. Olha, estou gostando demais do papo. Eu acho que a gente já tem que ir para as considerações finais. Mas acho excelente e já aceito essa conversa, porque nós temos que fomentar. O nosso objetivo aqui, até como o nome já diz, Associação Comercial do Rio de Janeiro, é entender como é que a gente aquece essa economia mais um pouquinho e dá uma abertura de mente no empresariado do Rio de Janeiro, para entender como novos mercados, potenciais novos mercados. De repente ele está lá produzindo um determinado parafuso para um segmento da indústria e fala assim, puxa, mas esses parafusos, embora sejam poucos, eu tenho total condição de atender. Se é num aço diferenciado, eu consigo atender, e ele vai saber a partir do momento que conversar e a gente conseguir levar mais pessoas a terem esse acesso. E evidentemente esse acesso maior traz vantagem também para a aeronáutica, que de repente vai estar sendo atendida em uma ou outra demanda pelo mercado nacional e possivelmente com um custo melhor. Então, Brigadeiro, considerações finais, sinta-se à vontade para... Mais uma vez agradecer a oportunidade, né, de poder esclarecer um pouquinho, né, sobre a Força Aérea, responder, né, algumas angústias, algumas dúvidas aí apresentadas. Permaneço à disposição, né, o Comando Aéreo Regional é aqui perto da associação, né, já faço aqui um convite para que você possa ir lá também conhecer o nosso Comando Aéreo lá, a gente conversar um pouco mais sobre a Força Aérea, entender um pouco mais, né, de como nós funcionamos, né, como cada órgão desse se interrelaciona, como nós temos a expectativa de perseverar nos nossos projetos estratégicos, como nós entendemos que a FAB tem que estar pronta para atender a sociedade, né? Então,
atender a pátria, né? Então, aquilo que falou sobre a defesa, né? Aquilo é intangível, né? Então, aquilo nós vamos buscar fazer, independente de alguém achar que precisa ou não. Nós sabemos que precisamos. Mas nós também temos essa consciência de procurar fazer isso de uma forma que dê retorno visível para a sociedade. Então, a gente não quer ficar apenas com o intangível de garantir a defesa, né, e a superioridade, né, a soberania do espaço aéreo. A gente quer também que com isso a gente contribua para que o Brasil se torne cada vez maior e que a gente possa sempre atingir, né, capacidades que não tínhamos. Então, fico à disposição, será sempre um prazer recebê-lo e retornar para tirar qualquer dúvida. Muito obrigado. Fantástico, vou passar isso ao Josier também, que é o nosso presidente, por favor, para que possamos fazer essa visita lá. Será um prazer. Ótimo, fantástico. E você que está assistindo a gente, vai lá, se inscreve no canal, aperta o sininho para você ser informado de novos vídeos e vai amanhã lá conhecer um pouquinho mais do museu no Campo dos Afonsos. No Campo dos Afonsos. Em Marechal Hermes. Isso. Então, fica com a gente.